um conceito importante para entender sobre o inglês é algo que nós chamamos de content versus function. Ou seja, existem palavras no inglês que são de content, ou conteúdo. Essas palavras de content, ou conteúdo, são palavras que são coisas, né? Te dão, quando você fala ou pensa sobre essa palavra, te dá alguma imagem na cabeça. Por exemplo, a palavra money. Money significa dinheiro, e aí você consegue realmente imaginar dinheiro, notas, moedas, números dentro da sua conta bancária, né? Você consegue imaginar algo com aquilo. Compare isto, né, esse content, ideia de dinheiro, aí compara a palavra money, né, que é uma coisa e tudo isso, com a palavra with, que significa com. Então, money, e aqui vamos colocar with, que significa com. Aí, with, né? Qual é a definição de with? Ou melhor, né, no português, qual é a definição de com? Qual imagem vem na cabeça quando você tenta definir ou identificar com? Entendeu? É complicado. Você tem que fazer algo, né, alguma coisa com alguma outra coisa. Mas só com sozinho? Entendeu? É difícil. Porque é uma outra classe, é outra categoria de palavra. Isso acontece no português e no inglês. Então, essa distinção, agora que vocês já conhecem muitas palavras no inglês e bastante gramática também, esse conceito de distinguir entre palavras de conteúdo e palavras de função, ou seja, content e function, é bastante útil, porque agora nós conhecemos palavras que podemos colocar aqui. Por exemplo, house, brother, run, jump, bank, computer, apple, mango, book, table, etc. Né? Isso vai embora. Um monte de coisa que pode colocar aqui. Mas também conhecemos palavras nessa categoria. Por exemplo, with, outro seria the, of, from, on, in, at, to, for, by, and, but, etc. Entendeu? Essas categorias são bastante diferentes, mas essa interação dessas palavras é o que faz a gramática funcionar no inglês e no português. Então, o padrão, né, de quase qualquer sentença no inglês é de ter uma palavra dessa e depois uma palavra dessa. E depois uma palavra dessa e depois uma palavra dessa. Por exemplo, vou colocar uma nova coisa aqui em cima. Podemos pensar, né? Eu tenho dinheiro no meu livro. Né? Não sei por que você teria dinheiro lá, mas dinheiro e livro. Essas são as palavras que temos aqui. Aí você fala money e book. Mas aí você fala money book. Não tem sentido, né? As duas são palavras, money, book. Tudo bem, consigo entender mais ou menos isso. Mas o que você quer dizer com money book? Não sei. Aí você coloca essas palavras entre eles e você consegue criar sentido, criar ideias, comunicar. Por exemplo, the, money, in, book. Aí já mudou. Não está completo ainda, né? Está faltando uma coisa aqui. Mas eu consigo entender uma sentença assim. Eu sei o que você está falando. Tem umas falhas gramaticais, mas eu consigo entender. E isso é importante. The money in book comunica. Quando você só fala money book, aquilo não comunica nada. Então, essas palavras são as palavras que são fáceis para aprender. Quando você estuda, né? Você vai para o dicionário, procura palavras assim. Aí você consegue ver a tradução, né? Porque money, dinheiro, house, casa, brother, irmão, run, correr, jump, pular. Tradução muito simples. São coisas fáceis para entender, porque você consegue ver, ter uma imagem na sua cabeça, na sua mente, e entender o que é isso. Já essas palavras precisam de mais tempo, mais prática,
mas uso para poder realmente acertar o uso, o entendimento e como usar para comunicar com outras pessoas. Então, daqui para frente, nas próximas lições e sessões, nós vamos aprender muitas palavras novas, muito vocabulário, e para que você possa entender como essas palavras aqui funcionam. Vamos ver, já olhamos, né, frutas e vegetais, e casa, e família, e computadores, e trabalho, coisas assim. Agora vamos passar seu vocabulário daqui para frente, pelo menos quadruplicar. Mas essas palavras aqui vão ficar, vão continuar, porque essas palavras não mudam. Sempre, todas as sentenças que você for falar no inglês vão ter essas palavras dentro, pelo menos uma dessas aqui. Sempre vai ter. Essas palavras são importantíssimas. Então, nós vamos estudar de uma maneira um pouco indireta agora. Vocês vão ver, usando muitas palavras novas de conteúdo, vocês vão ver como essas palavras de função interagem e conseguem comunicar ideias para outras pessoas.